Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui começando mais uma semana para a honra e glória do nosso Deus. Estamos na quarta parte, que simboliza a quarta semana do livro devocional, do livro O Caminho para a Presença de Deus. Estamos rumo à intimidade, uma jornada de 40 dias. E o tema dessa semana é enfrentando o passado com esperança renovada no futuro. Aleluia! Então vamos aqui juntos para uma nova semana, um caminhar aí do Senhor. Muitas vezes nosso passado molda quem somos hoje. O nosso histórico da nossa vida familiar, o nosso treinamento e a nossa caminhada com o Senhor. Tudo isso contribui para formar quem nós somos. Devido à graça de Deus, não temos de permanecer presos ao passado, com esperança renovada no nosso futuro. No livro de Isaías, o Senhor relata os grandes milagres que ele realizou pelos filhos de Israel, enquanto eles escapavam do cativeiro egípcio. Então, ele proclamava. Vamos ver aqui o que era proclamado. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Aleluia! Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Aleluia! Glória a Deus! Então é isso que o Senhor está dizendo. Pare, esqueça o passado, não fica aí vivendo de passado. Olha para o futuro, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero que você participe comigo. Eu quero estar junto de você, porque eu vou fazer coisas novas, uma estrada grande no deserto. O deserto vai descobrir o que é uma estrada, o que é riachos. Se você está passando por esse deserto, vá com o Senhor, farei correr riachos. Esse é o nosso Deus, Ele faz o impossível quando nós estamos caminhando com Ele. E aqui, o Senhor anseia por fazer algo novo em nossas vidas. Ainda precisamos conhecer Deus tão intimamente quanto Ele nos conhece. Paulo descreveu esse relacionamento. Abre aí, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. Então, é de glória em glória, nós somos transformados. E então, à medida que crescemos no conhecimento de Deus, escapamos do nosso passado nebuloso. O passado não nos tormenta mais. O passado não interfere nas nossas decisões. Glória a Deus. Nós podemos sim refletir os desejos de Deus para a nossa vida. Suas verdades transformadoras, com frequência, não são as mais fáceis de abraçar.
Elas desafiam os nossos padrões de conforto, uma vez que esses padrões tenham sido estabelecidos, muitas vezes é difícil abandoná-los. As verdades de Deus também colidem com as fortalezas e tradições religiosas, que são bastante antigas e possuem raízes profundas. Nem todas as tradições são erradas, tá? Mas quando uma pessoa age meramente com base somente na tradição e não naquilo que vai no seu coração, as suas ações têm como base impulsos destituídos de vida. Porque ele está fazendo simplesmente por fazer. Ele não está fazendo para agradar a Deus. Que já é um costume, já virou uma rotina. Então, quando existe uma tradição, sim, né? Existe as regras, existe como fazer. Mas se a gente passa simplesmente a fazer por fazer, não está surtindo mais o efeito que deveria surtir. Uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que possui uma forma exterior piedosa, enquanto na verdade resiste ao que Deus está fazendo no presente. Ela se preocupa tanto com a tradição, tanto com aquilo que se deve, né, ser feito, porque era isso que os fariseus, na época de Jesus, faziam. Se preocupava tanto com esse conceito, tanto com a coisa ali justa, né, junto com as leis, que esqueciam o que de fato o Senhor queria de nós, que o Senhor queria deles, certo? Porque é fácil se prender às tradições, a religião, a religiosidade e esquecer o que Deus quer do nosso coração, que Ele quer um nosso coração que é sincero e verdadeiro. Os fariseus nos dias de Jesus tinham esse tipo de comportamento. Eles se gabavam de quem eram filhos de Abraão e filhos da aliança. Eles afirmavam ser discípulos de Moisés. Presos ao passado, eles resistiram ao Filho de Deus que estava no meio deles. Eles estavam tão acostumados e tão presos a esse tipo de tradição, de doutrina, né, que nem viram quem estava perto deles, que era o Filho de Deus. Nem prestaram atenção. Eles zelavam tanto pelas suas tradições e pelo seu estilo de adoração. Mas quando Jesus veio, eles nem sabiam quem era Jesus. Ele desafiou todos a saírem de sua zona de conforto. O Senhor Jesus os fez entender que Deus não iria encaixar-se ao modo deles. Eles teriam de se encaixar no dele. Eles resistiam a essa mudança e se apegavam às suas tradições. O espírito religioso gera uma atitude elitista, que resultará em preconceito e, por fim, em ódio e tradição, a não ser que seja controlado. Então, para mudarmos e sairmos de um nível de glória para outro mais alto, precisamos estar dispostos a deixar a nossa zona de conforto e a perseguir o caminho do Espírito do Senhor. Esse caminho fará com que uma nova vida brote. Glória a Deus. É assim que nós vamos conseguir seguir este caminho. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir sobre nós, nós não vamos conseguir seguir este caminho. Lisa e eu estamos empolgados com as verdades que Deus trará à tona para você, à medida que estudar as passagens que estão nas páginas a seguir. Elas lhe darão algumas novas percepções quanto a abandonar os vínculos com seu passado e confiar em Deus quanto ao presente e ao futuro. Embora você possa estar enfrentando circunstâncias que parecem humanamente impossíveis de vencer, agarre-se à promessa de Deus feita por intermédio de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Marcos 10,
27, que está escrito o seguinte: todas as coisas são possíveis para Deus. Que Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Então, os devocionais do livro dessa semana vai ajudar ao longo do caminho. Vai, com certeza. As que passamos já ajudou muita coisa. Eu espero que vocês estejam deixando o Senhor falar ao coração de vocês, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Estamos rumo à presença de Deus e eu quero estar lá, eu quero chegar lá. Amém? Então vamos começar aqui. Nós estamos no dia 16, certo? Estamos começando a falar sobre enfrentando o passado com esperança renovada no futuro. E o tema para o dia de hoje é fugindo do nosso passado. Será que nós temos que fugir do passado? O que vocês acham aí? Fugindo do nosso passado. O versículo chave, o versículo é Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Glória a Deus. Então, se você mudar o seu olhar, em vez de ficar olhando aí para as coisas externas, para as tradições, se você colocar o seu olhar firme na palavra de Deus, na lei de Deus, no que de fato traz a liberdade, não se esquecer de obedecer, praticar o que a palavra de Deus diz, pronto. O Senhor vai abençoar, existe uma promessa grandemente você e em tudo quanto você fizer. Será feliz, o Senhor vai abençoar você, certo? Há alguns anos, olha lá, o John, que tá falando aqui no livro. John, desculpa não, é Lisa. Há alguns anos, eu, Lisa, tive a honra de ser uma das palestrantes de uma conferência nacional. Eu falara no dia anterior e estava me preparando para participar de um almoço para todos os palestrantes antes da minha sessão da tarde. Estava especialmente entusiasmada com a oportunidade de conhecer várias mulheres de Deus de uma só vez. Eu poderia ouvi-las conversando e fazendo perguntas. Além disso, nenhum dos meus filhos estava comigo, eu estava sozinha, com mulheres adultas. Oh, aleluia! Enquanto me dirigia para o almoço, o Espírito me fez parar. Vai até o seu carro, quero falar com você. Senti-me como uma criança quando o pai a manda ir para o quarto. Por que agora? Eu não poderia ficar um pouco lá dentro e depois sair? Não senti uma resposta muito positiva do Espírito Santo à minha sugestão, de modo que me virei e fui até minha grande caminhonete vermelha. Entrei um pouco relutante. Ali estava eu de salto alto e de vestido, sentada em uma caminhonete no estacionamento da igreja. Àquela altura, todas as outras palestrantes estavam se encontrando e se cumprimentando. Isso me lembrou de quando eu amamentava meus bebês e passava a maior parte dos eventos sociais confinada em um quarto nos fundos. Eu sei o que é isso. Glória a Deus, os bebês crescem. Decidi não dar espaço para esse sentimento de punição. Algumas das minhas lembranças mais queridas eram os rostos tranquilos de meus bebês enquanto mamavam. Aquietei meus pensamentos e ouvi. Glória a Deus, porque ficar resmungando não ia funcionar, Imediatamente senti a presença de Deus.
Peguei papel e caneta para anotar quaisquer verdades que ele me transmitisse. Folhei a minha Bíblia em busca de referências que confirmassem a sua voz. Não sei por quanto tempo fiquei ali. Pareceram instantes na riqueza da sua presença e comunhão. Eu não queria sequer sair do carro quando chegou a hora de entrar. Aquela tarde eu ia pregar uma mensagem chamada Fugindo do Seu Passado. E eu escrevera sobre esse assunto em meu primeiro livro e me sentia bastante confiante. No silêncio da caminhonete, Deus expandiu minha mensagem para aquela tarde. Ele começou me dizendo que a igreja norte-americana tem sacralizado seu passado. O passado tem sido usado como uma desculpa ou justificativa para o comportamento presente. Quando damos desculpas para nós mesmos, com base no passado, isso é idolatria. Um ídolo é aquilo ao qual damos a nossa força ou do qual tiramos a nossa força. Algumas pessoas na igreja se desgastam pesquisando acerca do próprio passado, procurando uma razão para o enigma de suas vidas. Elas podem achar que o passado delas justifica o seu presente, mas a verdade é que o seu passado jamais justificará o seu futuro. Isso é um engano. Não somos o foco. O nosso foco é a lei perfeita da liberdade. Essa lei nos dará a liberdade que procuramos hoje em nosso passado. Somos descuidados quando só ouvimos a palavra e não obedecemos a ela. Parte da obediência consiste em aplicar a verdade de Deus às nossas vidas e às circunstâncias que nos cercam. Glória a Deus. Aqui, tá vendo como tudo está ligado? Nós falamos no princípio, né, Deus em tempos de deserto. Não foi isso? Nós falamos lá como nós nos comportamos no deserto, né? Como o Senhor está presente no deserto. Como o Senhor nos leva no deserto e Ele não nos deixa lá sozinhos. E aí depois nós falamos a quem obedecer. Qual voz você está ouvindo? A voz de quem está falando com você? E você tem se prontificado a obedecer? De imediato, você tem questionado? Porque nós não vivemos pelo que a gente vê. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E viver por fé é isso que a Lisa fez aqui. Ela ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou com ela, vá até o carro. Quantas vezes o Senhor fala algo, dá um direcionamento para nós e nós queremos bater o pé. Poxa Deus, como assim, Senhor? Espírito Santo, não, vou mais tarde, agora não vou não. Quero ficar aqui com as meninas. E é assim que o Senhor faz conosco. Depois, a obediência está totalmente junta. E remover a barreira da falta de perdão também, porque Ele quer nos limpar do nosso passado. O nosso passado não pode ser esse ídolo aqui que ela fala, porque tem muita gente fazendo do passado um ídolo. Tem muita gente vivendo do passado e não consegue ir à frente. Foi o povo, vamos voltar ao povo de Israel. Eles viviam de passado. Eles viviam querendo voltar para o quê? Para o Egito, que era já passado. Eles já tinham saído do Egito, já tinham atravessado o Mar Vermelho. E eles queriam voltar. Toda vez eles queriam voltar para o Egito. Assim que as coisas apertavam, eles queriam dar meia volta e voltar para o Egito. E o que acontece? Esse povo roda e morre no deserto. Entende? Por isso que nós devemos enfrentar o passado com esperança. Com Jesus que nós enfrentamos o passado.
é com o Senhor na nossa frente. Por isso que nós fugir do passado não vai nos ajudar. Nós precisamos sim colocar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo colocar a luz dele sobre o nosso passado e nós perdoar. Nós perdoarmos o nosso passado pelos erros que nós mesmos cometemos. Nós precisamos nos perdoar. Também, porque o Senhor nos perdoa. Por que eu tenho que ser melhor que Deus? Não, eu não tenho que ser melhor que Deus. Eu tenho que colocar o perdão do Senhor à frente. E aí sim, o Espírito Santo vai começar a curar o meu passado. E eu vou conseguir me levantar e ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. É dessa maneira, não tem outra escapatória. Aqui, ó, o homem que observa atentamente a lei do Senhor e traz liberdade. Quando nós deixamos o Espírito Santo arrancar as amarguras, as frustrações do nosso coração, o rancor do nosso coração, essas raízes que precisam ser arrancadas, porque se elas forem só cortadas, elas podem crescer novamente. E só o Senhor pode fazer isso conosco, de arrancar a raiz. O Espírito Santo ali arranca e aduba, coloca uma nova terra ali com amor, com a graça do Senhor, a graça que transforma e traz alegria aos nossos corações e o fruto do Espírito começa a crescer dentro de nós. Olha que coisa linda. E você não precisa mais ficar fugindo do passado. Muitas vezes a gente tem vergonha do passado. Eu mesmo, quando volto em algumas situações no meu passado, eu estou passando por esse processo de cura. Estou passando. Então, tem coisas que o inimigo quer me acusar. Tem muita coisa que o Senhor, ele destaca e fala assim para mim, olha, você não pediu perdão por isso. E aí eu começo a pedir perdão, começo a liberar perdão a pessoas que eu nem vi mais, mas eu preciso declarar, porque o mundo espiritual, ele precisa dessas declarações. Entendeu? Porque o inimigo não tem mais voz a respeito do meu passado. Então eu não preciso ficar fugindo do passado. Não, eu preciso olhar para ele com expectativa de esperança para o futuro. E não com vergonha do passado, e não com acusação, e não com falta de perdão. Não é assim que eu tenho que olhar para o meu passado. Eu tenho que olhar para o meu passado querendo ouvir a voz de Deus, querendo deixar o Espírito Santo me curar. Porque quando ele me leva lá no passado, é porque tem algo maior no futuro. O Senhor, ele trabalha nas nossas fraquezas, lembra? É nas fraquezas que ele é exaltado. Aqui, ó, 2 Coríntios 12. Eu vou até ler para vocês, não tá aqui não no livro, na devocional, mas eu vou compartilhar com vocês essa palavra, porque foi uma palavra que eu recebi esses dias de uma linda e eu achei super, porque não é uma palavra assim onde eu não preciso me vangloriar do meu passado, achar que eu sou a maior top, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não é do meu passado que eu preciso me vangloriar e nem daquilo que o Senhor tem me tornado também, não. Abra isso, vamos ler junto. Eu quero compartilhar esse capítulo com vocês, que eu senti do Senhor agora falar a respeito disso. Abra aí, é 2 Coríntios, capítulo 12. Esta vanglória toda pode parecer absurda, mas eu vou continuar. Vou contar-lhes das visões que tive e das revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o céu. Aqui é Paulo falando dele mesmo, tá?
Não me perguntem se seu corpo estava lá ou se apenas o seu espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder isso. Mas de qualquer maneira, eu sei que esse homem, e se no corpo ou em espírito, não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras. Bom, e de qualquer modo, não é me permitido contá-las, tá? Ele teve essa experiência com o Senhor o levou e o Senhor não deixou ele contar detalhes. Os detalhes era só para ele só deu uma pinceladinha aqui e deixou você e eu com água na boca, né? Porque ver a glória do Senhor nessa manifestação toda é surpreendente. Mas assim, uma coisa que ele está falando é que não é porque ele foi lá ver o terceiro céu que ele tem que se vangloriar por conta disso. Não é porque o Senhor se manifestou aqui na minha casa em alguns momentos, ou porque eu tenho o dom X, o dom Y, ou porque eu orei, fulano foi curado e não sei o que, sabe? Ou eu me espiritualizo mais, eu sou mais espiritual do que cicrano, eu sou melhor do que fulano. Não, isso não é motivo de vanglória. Não é mesmo, tá? Porque de uma experiência assim vale a pena gloriar-se. Vale a pena. Mas, porém, não vou fazer. Porque não é o certo fazer. Vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Essa sim, eu posso me sentir, que da hora, olha só, eu tô seguindo, eu tô conseguindo, eu tô indo em frente, eu tô deixando o Espírito Santo me guiar, eu vou conquistar algo mais, porque o Senhor está se aperfeiçoando nas minhas fraquezas, porque é isso que eu desejo. Isso é graça, gente, isso é graça. Tenho muito que me gloriar e não seria imprudente fazê-lo, porém não quero que ninguém forme de mim uma ideia mais elevada do que deve por aquilo que não, na realidade, pode ver em minha vida e minha mensagem. Tá vendo? Ele podia se vangloriar de diversas maneiras, assim como nós também. Eu também poderia, mas não é isso que eu quero. Eu quero que toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Deus. Que você possa olhar para você e se gloriar ao Senhor e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque é Ele que merece. Eu não mereço nada. Mas mesmo assim, Ele ainda nos fez um pouco menor do que Ele, porque Ele nos fez semelhantes a Ele. Aleluia! E eu fico muito feliz e muito privilegiada, eu me sinto privilegiada. Essa é a verdade. Não por ser melhor do que qualquer pessoa, porque eu não sou melhor do que ninguém aqui. Não sou. Eu sou uma serva, uma filha, uma mulher que quer ser transformada pelo Senhor dia após dia, certo? Eu sou uma mulher que deixa que o Espírito Santo me guie. Eu peço ao Senhor porque eu falho, eu peco, eu erro, eu caio, eu tomo um tombo, sabe? E eu peço para o Senhor, me leva para aquilo que o Senhor deseja. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz. Sou falha em tantas coisas, tenho dificuldade em constância, tenho dificuldade. Por que o Senhor me coloca para fazer esses áudios, vídeos, áudios? Porque é uma forma dele me ter constante. É uma forma de eu estar aqui meditando na palavra dele com essa constância. Então, são 40 dias, mas pensa na minha batalha de estar aqui 40 dias. É muita batalha. Não é fácil para mim. Entende? Eu tô falando isso não é porque eu quero que vocês vejam a minha fraqueza. Não, eu quero que vocês olhem para mim como uma pessoa normal. Com uma pessoa que luta todos os dias para se manter aqui constante no Senhor, para buscar ouvir, para orar. Tem coisas que eu tenho dificuldade de orar. Eu tenho.
sabe? E tá tudo bem, entre aspas, porque eu quero que o Senhor me leve a lugares mais profundos, a um nível mais profundo de intimidade, certo? Olha aqui outra coisa. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que tirasse isso de mim. Certo? E o Senhor não tirou isso de Paulo. E tem coisas que o Senhor não vai tirar de nós também, porque Ele quer que nós dependemos dEle todos os dias. Todos os dias. Porque se Ele tirar, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir, vamos nos vangloriar, vamos nos exaltar. Nós mesmos vamos nos exaltar. E não é isso que Ele fala, não é isso que Ele deseja. E Ele responde assim, e cada vez Ele disse, cada oração que Paulo fez, o Senhor respondeu para ele. Mas ele disse assim, a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Tá vendo? É assim que o Senhor nos quer também. Não é só privilégio de Paulo, porque o Senhor conhecia o coração de Paulo. E o Senhor conhece o meu coração, conhece o seu coração. E Ele sabe naquilo que nós vamos nos exaltar, e Ele sabe se nós vamos nos humilhar perante Ele ou não. Então, eu também entendo e quero. A graça do Senhor é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. É suficiente. É suficiente. E se o meu passado precisa ser curado para que eu possa seguir em frente, eu vou deixar o Espírito Santo fazer isso no meu passado, para que eu possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas que teve os mesmos problemas que eu, porque não é um privilégio só meu. Não aconteceu só comigo. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Então, sinto muito, sinto também, Paulo. Assim como você se sentiu, eu também me sinto muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga também. E ela estava colocando para fora coisas do passado dela. E foi coisa assim do Senhor, porque o passado dela era muito parecido com o meu. E eu nem sabia. E aí eu fiquei muito feliz, não porque ela passou por isso, não é isso. Eu fiquei muito feliz em poder estar um pouquinho além dela, nesse sentido de estar sendo curada e poder ter sido bênção na vida dela, poder ouvi-la sem medo, sabe? E também ter uma palavra do Senhor pro coração dela. Porque ela estava junto, ela sempre acompanhou meu processo. E eu também desabafei muita coisa do meu passado com ela e ela pôde ver quanto eu sou falha. Mas eu fiquei muito feliz porque eu pude contar sobre coisas do meu passado a ela e senti o quanto o Senhor me perdoou. E eu creio que ela também sentiu isso, o quanto o Senhor a perdoou. Porque quebrar o vaso no pé do Senhor Jesus é maravilhoso. Olhar para o Senhor Jesus e entender o quanto você recebeu, o quanto a sua dívida
estava imensa e você conseguiu entender que você pode sim quebrar o vaso cheio de perfume e entregar ao Senhor, né, uma vida, uma vida de louvor e adoração. Entender o quanto o Senhor quer sim sentir o seu aroma, cheiro, o seu bom perfume. O bom perfume que sobe lá nas narinas do Senhor com o seu sacrifício de louvor. Oh, aleluia, Senhor. Te agradeço, Deus, te agradeço. Então, remova as barreiras. Você alguma vez usou seu passado como desculpa para o seu comportamento presente? Então, não fique aí remoendo o passado. Não fique usando o seu passado como desculpa. Eu sou assim porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Não. Peça sim ao Espírito Santo para lhe dar clareza em seu coração com relação a tudo isso que você tem vivido. Mas como, Delma? Como eu vou fazer isso? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. Leia todo o capítulo de 2 Coríntios. Eu só li até o versículo 10. Mas vocês podem continuar aí a leitura. É uma palavra maravilhosa de que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, certo? E que o Senhor possa falar aí ao seu coração, continuar falando, porque nós vamos orar. Senhor, Deus meu, Paizinho querido, eu não quero, Senhor, ficar preso ao passado. Eu quero, Senhor, ser livre no Senhor, cada dia mais. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo esse devocional também desejam, Pai, ser livres no Senhor. Não viver colocando o passado como desculpa, Deus. Não viver, ó Pai, resmungando, querendo voltar ao passado, idolatrando o passado. Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos, ó Deus, nos afastar do passado e abraçar o futuro, que só o Senhor sabe o que há de acontecer. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos crescer diariamente para ser mais semelhantes a Ti. Nós queremos, ó Deus, quebrar o nosso vaso. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. É assim. Nós queremos quebrar os nossos pés, os nossos vasos aos Seus pés, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o verdadeiro bom perfume chegue até ao Teu trono da graça. Porque nós queremos, ó Deus, ser contemplados por Ti. Eu quero, ó Deus, crescer diariamente para ser mais semelhante a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, que todos aqui nós desejamos isso. Ser como Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo, ter um caráter de Cristo em nossas vidas. Enquanto, ó Deus, nós nos olhamos no espelho, nós possamos ver o Senhor, contemplar a verdade da Tua palavra, Senhor, viver a verdade. Transforma-nos, ó Deus, transforma-nos. Enquanto, ó Deus, nós Te contemplamos em nós. Em nome de Jesus.
Eu quero enxergar o Senhor em minha vida, porque o Senhor já perdoou meu passado. E eu pude confessá-lo, eu pude entregá-lo diante do Senhor. E o Senhor já me libertou de todas as amarras que o diabo fez na minha vida, de todas as coisas ruins que eu fiz, que eu pratiquei. Muitas vezes a gente pensa assim, cresci na igreja, né? Porque eu fui para a igreja, eu tinha 8 anos, 7 anos. E aí com 9 eu me batizei. Então, hoje eu estou com 38 anos. Mas de tudo isso, existe os altos e baixos. Existiu a adolescência, que foi muito difícil. Existiu a juventude, onde eu tive que tomar decisões. Nunca saí da igreja, mas eu não sou perfeita, não fui perfeita diante do Senhor. E o Senhor sabe disso. Mas o Senhor nunca me acusou, nunca me acusou. E eu te agradeço, Pai, pelo teu imenso amor por mim, porque o Senhor nunca me deixou ir, nunca me deixou desviar dos teus caminhos. Tive sim momentos de esfriamento, tive sim pecados, tive sim dificuldades, tive sim rejeição, tive sim momentos de tristeza, de se sentir sozinha. Tive sim, onde eu deixei de fazer muitas coisas porque estava ali na igreja. Mas eu sei o quanto o Senhor me livrou, me privou, me perdoou. E eu te agradeço, Senhor. E eu quero deixar para trás, ó Deus, todo o meu passado. Eu não quero viver uma vida de idolatria do passado. Não quero que o passado interfira no meu presente, porque o presente é um presente. E o futuro a ti pertence, Pai. Que tu já comprastes a minha liberdade. O Senhor pôs fogo nas amarras que estavam segurando as minhas mãos. Aleluia. Então, ó Deus, muito obrigado, porque o meu passado não é o meu futuro. Obrigada, Senhor, porque eu tenho sido usada pelo Senhor sem nem saber. O Senhor tem me usado para curar feridas, para ajudar outras pessoas. Então eu não quero me vangloriar do que o Senhor tem feito na minha vida, porque não é um privilégio meu. Eu quero sim compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, porque o Senhor fez na minha vida e o Senhor pode fazer, porque não é um privilégio só meu. Não é um privilégio só meu. Obrigada, Espírito Santo, pelas experiências. Obrigada pela tua presença. Obrigada por se manifestar. Obrigada por compartilhar. Obrigada por me trazer até aqui. Obrigada por passar por esses processos aqui. Obrigada. Em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça para uma nova semana e que nós possamos seguir em frente, caminhando contigo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. E os autores deixam aqui luz para o seu caminho hoje. Eles deixam a carta Filipenses, capítulo 3. Leia. Não deixe de ler. Medite. São poucos versículos. Não deixe
de se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Nosso Deus tem feito maravilhas e tem nos dado momentos preciosos. Eu agradeço por você estar até aqui comigo, que você possa compartilhar esse vídeo, você possa abençoar vidas através dessas devocionais. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti e te dê muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.